Vamos orar então. Pastor Galileu, por favor, pode orar por nós? Amém, pastor. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Dia. Amém. Amém. Vamos orar. Querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por este momento. O Senhor tem nos abençoado e nos preparado, Senhor, este momento para podermos receber a aula de hoje. Amém, Senhor. Queremos pedir a tua bênção, meu Pai, sobre a vida de cada participante. Deus Os que estão perto, os que estão longe, mas cada um vai receber a porção da tua palavra e o ensinamento. Abre, Senhor, a nossa mente e os nossos corações para que nós possamos entender melhor sobre esta importante lição, sobre esse importante ensinamento, essa doutrina. Amém. Pai querido, que nós possamos ter a tua graça, a tua unção, o teu poder sobre nossas vidas, e que esse poder se manifeste através de nós em favor da libertação das pessoas. Amém. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai, e nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Vamos então dar início à nossa aula, mais uma vez, dando boas-vindas a todos. Nós tivemos a nossa primeira parte deste estudo sobre angelologia, doutrina dos anjos, falando dos anjos bons, né? E introduzimos, né, já na aula passada, agora a respeito dos anjos do outro lado, os anjos caídos, né? E nós vimos, né, que os anjos, eles foram todos criados ou ao mesmo tempo, mas muito perto um do outro. E quando eles foram criados, todos eles foram criados perfeitos, tá? Todos foram criados perfeitos, puros. No momento em que houve a rebelião, que, como eu disse a vocês, é algo inexplicável, o porquê dessa rebelião, apenas nós entendemos que surgiu misteriosamente o orgulho, a vaidade, né? O desejo de ser igual a Deus no coração do querubim da guarda, né? Que era um querubim, tá certo? Esse desejo surgiu de repente, né? Sem podermos explicar, como eu falei para vocês. A questão é que Satanás ele estava cercado por toda a perfeição, por toda a justiça perfeita, tudo perfeito, tudo puro, e não há como explicar, mais uma vez, o porquê surgiu no coração dele, de repente, né, esse desejo de ser igual a Deus, como nós vimos em Ezequiel capítulo 28, e Isaías também, capítulo 14, tá? Com a sua rebelião, então, Satanás, que era um querubim, ele acabou arrastando consigo, a gente tem essa informação em Apocalipse 12, ele acaba arrastando consigo 1/3, né, do número de anjos. Bom dia, irmãos. 1/3 dos anjos que estavam ali, né, na presença de Deus, e levou-os consigo, eles foram todos expulsos do céu, e a partir de então, começa essa oposição entre Satanás e contra tudo aquilo que está ligado a Deus ou a própria pessoa de Deus, tá? Então, essa foi a nossa introdução em demonologia, introdução ao estudo sobre os demônios, né? Que está inserido na doutrina dos anjos, tá? No estudo dos anjos. Pois bem, dando continuidade, então, eles eram da mesma natureza, eles foram criados quase que juntamente ou ao mesmo tempo, a gente não tem essa informação, né? Porque a criação dos anjos ocorreu em algum momento entre o capítulo 1 e o capítulo 3 de Gênesis, tá? Então nós não temos como determinar quando eles foram criados, mas sabemos que todos foram criados, ou seja, são criaturas de Deus, são mais poderosas do que o ser humano, mas se submetem à vontade de Deus para servir os filhos de Deus, o povo de Deus, conforme vimos em Hebreus capítulo 1, tá? Bem, então, voltando à questão dos caídos, né?
Nós vamos entrar hoje num tema muito popular no nosso país, em especial, que é o tema da guerra espiritual, tá? A guerra espiritual, ela se distingue da batalha espiritual, porque a batalha espiritual é uma etapa da guerra, tá? Então, uma guerra pode ser composta de várias batalhas, inúmeras batalhas, tá? Então, a guerra é o geral, né? E a batalha diz respeito a um episódio, a um evento. Então, cada vez que nós lidamos com uma situação de libertação, ou no termo técnico de exorcismo, estamos diante de uma batalha espiritual. Tá? Agora, toda essa oposição de Satanás e seus anjos contra a igreja, contra o Senhor, isso é a guerra espiritual, tá? Que só vai terminar, acabar definitivamente quando Jesus retornar, né, pela segunda vez. Tá? Então, nós vamos tratar dessa questão de estudarmos, né? Eu vou apresentar a vocês um ponto de vista, desculpe, um ponto de vista equilibrado, dentro de uma visão conservadora, mas equilibrada. Porque no nosso meio, nós encontramos aqueles que têm posições extremadas, né? Vão ser radicais de um lado e radicais do outro lado. Os radicais de um lado, vamos assim dizer, são aqueles que vão psicologizar tudo. Vão dizer que não existem demônios, vão dizer que são problemas psicológicos, psiquiátricos, e que tudo deve ser tratado através das ciências, né? Que a pessoa apenas está perturbada, tem esquizofrenia, etc, etc, etc. Então, tem esse lado radical que rejeita qualquer explicação no campo espiritual. Do outro lado, na outra ponta, temos aqueles que demonizam tudo, né? Então, tudo é o diabo, tudo é o demônio, tudo, né? Então, perder o emprego é por causa do demônio, do espírito, não sei das quantas ali, que fez ele perder o emprego, e ele não leva em consideração que ele foi incompetente, ele não cumpria suas tarefas, não chegava no horário, etc, etc. Aí é muito melhor, muito mais fácil culpar, né, o demônio, como nós falamos. Então, nós temos as duas pontas, né? Então, uma ponta que fala que é tudo psicológico, e a outra ponta que vai falar que tudo é demônio, tá? Nós vamos encontrar aqui, nós vamos trabalhar aqui no ponto de equilíbrio, tá? Nós vamos reconhecer, como já reconhecemos, a existência dos anjos. Eles existem, tanto os bons como os maus. Eles são uma realidade, são seres espirituais, no sentido de que não têm corpo físico, tá? Mas eles existem, fazem parte, sim, da nossa realidade, estão entre nós, tá? Então, nós admitimos isso, tá? Bom, tendo admitido isso como ponto de partida, agora nós iremos para a questão da batalha. Então, nós temos aqui, registrado nas escrituras, né, batalhas espirituais ou angelicais, tá? Duas famosas que eu posso colocar agora para vocês é a que está na carta de Judas, tá? Então, vocês vão lá na carta de Judas, você sabe que a carta de Judas é bem pequenininha, né? Uma antes do Apocalipse. E no versículo de número 9, tá? Nós já lemos, né? Nós já lemos isso no versículo de número 9, tá? Nós encontramos assim, estou lendo na Nova Versão Internacional, tá bom? Então, no versículo de número 9 da carta de Judas, nós lemos: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Temos aqui, então, a descrição de uma batalha angelical ou de uma batalha espiritual que envolve dois seres angelicais. Está muito claro aqui que esses dois seres são poderosos, tá? E que o anjo do lado bom, ele tem uma qualificação, qual seja, arcanjo, tá? Então, na tradição católica,
né, vocês já ouviram que eles encontram, né, 7 arcanjos. Só que nós não encontramos, né, esses 6 outros arcanjos nas Escrituras, por isso nós entendemos que isso faça parte da tradição da Igreja Católica. Só temos como designado aqui arcanjo ou arcanjo Miguel. Arcanjo diz respeito ao ser que está ligado diretamente às questões militares, de batalha mesmo, de guerra, de enfrentamento. Tanto é que você encontra aqui e também encontra Miguel lá no livro de Daniel, como nós lemos no encontro passado. O arcanjo Miguel, né, em termos de poderes, em termos de capacidade, né, o seu poder se equivale ao do querubim caído, Satanás. Tá? Então, é mentirosa a ideia de que quem tem o mesmo poder que Jesus, contrário, é Satanás. Não, Satanás é uma criatura que, embora poderosa, jamais poderá ser comparada em poder em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. O ser que empata com ele, vamos assim dizer, em termos de poder e capacidade, é um arcanjo, tá? Ou outro querubim, tá? Porque como Satanás foi um querubim, né? Então somente um outro querubim para dar conta dele. Por isso que eu falei para vocês na aula passada que o Jardim do Éden foi fechado com querubins, né? No plural, né? Porque isso impediria Satanás de retornar ao Jardim do Éden quando ele quisesse. Então, o Jardim do Éden foi fechado. Depois da expulsão de Adão e Eva, foi fechado com querubins. Deus colocou querubins. E os querubins, então, têm o poder de impedir qualquer atividade do diabo. E aqui em Judas 9, a questão está na disputa do corpo de Moisés. Então, relembrando, né, que Moisés morreu próximo das fronteiras de Canaã e seus restos mortais nunca foram encontrados. Tá? Nunca foram encontrados. Deus não permitiu que os restos mortais de Moisés fossem encontrados para impedir o quê? A idolatria. Então, as pessoas podiam pegar os restos mortais de Moisés e transformar ali, né, em objetos de adoração, objetos de cura, objetos de milagre. Então, para evitar isso, Deus escondeu os restos mortais de Moisés. Mas Satanás quer se utilizar desses restos mortais. Então, por isso tem essa disputa entre Miguel e Satanás, o diabo, né, acerca do corpo de Moisés. Ele quer o corpo de Moisés exatamente para usar nos seus planos contra a vontade de Deus. Mas, agora, um outro detalhe nesse mesmo versículo. Então, veja quantos detalhes, quantas informações preciosas aqui. Quando Miguel está ali, não sei como, né, enfrentando Satanás, ele coloca a seguinte palavra: o Senhor o repreenda. O Deus triuno, o repreenda. Percebem? Então, aqui nós encontramos uma pista sobre a questão de batalha espiritual. Quando nos nossos encontros, né, nunca agradáveis, né, Elza? Nunca agradáveis com os possuídos, né? A gente usa, a gente tem que olhar para esse texto aqui e verificar aqui uma pista. Quem é que repreende Satanás? Tá? Popularmente, nós colocamos eu te repreendo em nome de Jesus por conta da autoridade que está em nós, porque Jesus está em nós através do seu Santo Espírito. Né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós já lemos isso nas Escrituras também. Mas aqui parece-nos que Miguel, que é arcanjo, que é muito mais poderoso do que nós, né, está nos ensinando que quem realmente repreende a Satanás é o Senhor, e não somos nós. Se nós repreendemos, é por causa da autoridade concedida pelo próprio Senhor Jesus, mas não somos nós aqueles que repreendemos. Aí você fala, mas eu repreendo em nome de Jesus. É verdade, é em nome de Jesus, tá? Porque ele deu essa autoridade para nós, mas não eu, Kenji, né?
eu pessoalmente, que vou repreender. Está muito claro aqui essa pista que nós encontramos no versículo 9 de Judas. Então, quem repreende a Satanás, o diabo, os demônios, é o Senhor. E quando nós falamos, eu te repreendo em nome de Jesus, a chave está exatamente em nome de Jesus. Tá? Porque ele deu-nos esta autoridade. Ele outorgou esta autoridade. Alguém quer falar? Davi. Pastor, eu estava vendo enquanto o irmão falava, o MacArthur, ele vai bem em linha com tudo que o pastor falou. Ele só faz um comentário adicional que o anjo, que Miguel, é o anjo-chefe de Deus, aquele que guarda especialmente Israel. O pastor poderia falar alguma coisa sobre isso? Perfeito. A ideia de que Miguel guarda Israel está exatamente na interpretação do livro de Daniel. Tá? Por quê? Porque se você se lembrar, vamos lá em Daniel, né, capítulo, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar aqui o capítulo, quando ele está orando, e o anjo Gabriel aparece. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui só. Onde é que está? Quem achar para mim pode me ajudar, porque eu acabei de manhã, coisa meio difícil também para mim. Daniel está orando, tá? A oração de Daniel está aí no capítulo 9. E aí ele aparece aonde? Deixa eu ver. 9:21? 9:21. Deixa eu ver aqui, eu peguei outra versão aqui. Sim, obrigado. É Gabriel. 21. Não, mas Gabriel. Miguel vai aparecer. Peraí. Quando ele enfrenta o príncipe da Pérsia. Desculpem. Oh, Jesus, eu já estava com essa aí na mente. Quem achar para mim, por favor, quando ele encontra o príncipe da Pérsia. Está orando e encontra... 10:13. Obrigado. 10:13. Muito bem. Isso mesmo. Ok. Então, Daniel está orando. Tá? Daniel está orando. E aí, aparece Gabriel para ele. Né? Versículo 12, 10:12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Até aqui, beleza. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora, vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Ora, Daniel está ligado intimamente com Israel. Todo mundo concorda. Daniel está ali representando Israel no palácio de Nabucodonosor. Até aí, tranquilo. Quando Miguel aparece para auxiliar Gabriel, que é um anjo mensageiro, né? Então, Gabriel tem uma função específica, trazer a mensagem. Ele vai fazer isso com Daniel, ele vai fazer isso com Maria, lá no Novo Testamento, então é essa a função dele. Então, quando Gabriel se apresenta a Daniel, né, ele está favorecendo a quem? Ao povo de Israel. Tá certo? E quando Miguel vem e ajuda Gabriel nesse embate, isso significa que Israel está sendo ali privilegiado. Daí a ideia de que Miguel é, né, o anjo da guarda, vamos assim dizer, do povo de Israel, da nação de Israel, tá? Por causa da sua função militar. Okay? E esse texto, foi muito bom o Davi ter lembrado, né? Também revela um outro texto sobre batalha angelical. Né? Por quê? Quem é que poderia impedir um anjo, né, de cumprir a sua missão na terra? Não pode ser um homem.
não pode ser um ser humano. Como nós acabamos de dizer, eles são seres criados, mas são mais poderosos do que a gente, né? Então, quem é que poderia ter impedido por 21 dias Gabriel de levar o recado de Deus para Daniel? Tá? Então, lembre-se, aí nós temos a indicação, rei da Pérsia, e depois ele vai falar reis da Pérsia, no plural. Rei da Pérsia e reis da Pérsia não podem ser seres humanos. Não pode. Só pode significar que Gabriel se deparou com anjos caídos que estão, de alguma maneira, destacados ou localizados na região da Pérsia. Daí vem uma outra ideia, um outro tema que é combatido por alguns teólogos a respeito dos espíritos territoriais. Tá? Então, estamos entrando em vários temas aqui, percebam, né? Primeira questão da nossa colocação diante de uma libertação ou de um exorcismo. Não sou eu quem repreende é o Senhor Deus. Miguel está ensinando isso. Quando eu digo eu te repreendo em nome de Jesus, eu tenho que ter na consciência de que quem está repreendendo é o próprio Deus que me outorgou a autoridade em nome de Jesus para repreender. Ok? Lições aqui trazidas desse texto de Daniel, né? Parece-nos que existe sim, embora haja crítica, estou dizendo de crítica de teólogos sérios, estudiosos sérios, quanto à questão dessa territorialidade, né? De existir uma região específica para determinados demônios. Nós vamos ver isso daqui a pouco num texto de Marcos, tá? Sobre essa questão territorial. Mas aqui ele diz, os reis da Pérsia, o príncipe da Pérsia, né, me impediu de chegar a você por 21 dias. Quem é que consegue segurar um anjo por 21 dias? Outro anjo. Exatamente nessa ideia que nós vimos no versículo 9 de Judas. Tá? Só que Gabriel, ele não tem a função militar. Ele não tem essa atribuição. Embora ele seja poderoso, ele não tem essa atribuição militar no enfrentamento com outros seres, né, angelicais, embora caídos, mas outros seres angelicais. Quem tem é Miguel. E aqui é daí que vem a tradição católica, porque se vocês prestaram atenção, no versículo de número 13, ele diz, Miguel, um dos príncipes supremos. Está no plural. Então significa que existem outros, tá? Da mesma qualidade, da mesma capacidade de Miguel. Só que nós não temos os nomes dos outros. Sabemos que tem mais de um, mas nós não sabemos quem são os outros. Só sabemos quem é Miguel. E parece-nos que Miguel, né, que vai participar ativamente também da segunda vinda de Jesus, né, com o toque da trombeta, do arcanjo, né? Vocês viram isso em Tessalonicenses. Então ele vai ter um papel importante nas questões militares, porque quando ele toca a trombeta, o arcanjo toca a trombeta, é para que Jesus venha com seus exércitos contra o anticristo e as suas hostes. Então outra batalha, percebe? Então nós temos aqui diante de nós informações que não se repetem, né, assim, de uma forma tão clara como aqui em Daniel. A questão da territorialidade. Tá? Existe, por acaso, uma região dominada por determinados demônios? Tá? No movimento de batalha espiritual, né, alguns já viram, quem já estudou, quem já participou de seminários, já ouviu falar sobre isso. Né? Principalmente nos seminários de batalha espiritual, a questão da territorialidade. Nós não temos como confirmar isso, assim, porque só ocorre esta vez aqui em Daniel, e a gente vai supor, né, uma evidência no texto que nós vamos considerar daqui a pouco em Marcos e os seus correlatos. Tá? Mas a título de ilustração, tá? Uma experiência que ocorreu com o pastor Francisco Ojeda. Ele já é falecido, ele era do Ministério do Palavra da Vida, em Atibaia,
né? E muitos anos atrás, ele disse que estava estava na estrada ali, na Fernão Dias, né? E na estrada ali, ele viu na margem ali, pedindo carona, uma senhora com um bebê. Diz que essa senhora tinha o cabelo todo desarrumado, parecia uma pedinte, né? Toda, né, muito mal vestida, né? Parecia uma pedinte, mas estava com um bebê no colo, um bebê de colo mesmo, envolvido ali, no cobertor, tal. Ele falou assim: eu nunca parei para dar carona para quem quer que seja. Mas por causa da situação, nós estávamos numa estrada, né? A estrada estava quase que vazia, e aquela senhora com aquela criança no colo, ele falou assim: eu vou ajudar. Aí ele parou do lado dela, né? Aí ele falou: a senhora quer carona? Ela fez 5 a cabeça e ele falou assim: olha, estou indo para tal direção, te ajuda? Fez 5 a cabeça, então ele convidou para entrar no carro. Ele entrou no carro, não falava nada. Ela sentou-se ao lado dele, olhando fixamente para frente. A criança ali, acho que estava dormindo, não sei, mas ela ficou olhando fixamente para frente e não disse absolutamente nada. Bom, ele disse que ele ligou, ele pegou o carro, menos de 1 quilômetro ali, sei lá, uns 500 metros, o carro começou a pipocar. E ele não estava entendendo nada, o motor não ia para frente nem para trás, sei lá. E aí ele colocou no acostamento, né? Ele disse assim: olha, eu não sou mecânico, né? Mas de repente, sei lá, soltou alguma coisa, sei lá, né? Então ele pediu perdão para a senhora, encostou o carro. Ela não falava nada com ele, ela só ficava olhando fixamente para frente. Você imagina a situação. Ele abre o capô, ele olha ali, encosta aqui, mexe ali, reforça ali. Tá? Eu não entendo nada de mecânica, né? Mas de repente soltou alguma coisa, mas estava aparentemente tudo normal. Ele fecha o carro, fecha o capô, entra no carro de novo, bate a chave, tranquilo, o carro funcionando. Ele sai do acostamento, mais 500 metros, o carro tem problemas. Ele encosta o carro, a mulher não falando absolutamente nada, olhando só para frente. Ele vai, abre o capô, tal, mexe, a mesma coisa, fecha, entra, vira a chave, o carro funciona, ele volta para a estrada e começa a pipocar mais uma vez a menos de 1 quilômetro. Aí ele vai encostando o carro e aí a mulher diz que se vira para ele com aquele olhar mais assustador que você possa imaginar, tá? Imagina, né? Olhando fixamente para ele, disse: você sabe quem eu sou? Ele falou: não. Ele falou: eu sou a bruxa desse lugar. Por isso você não está conseguindo sair daqui. O que ele fez? A famosa frase que nós usamos com fé, né? Em Cristo, não na frase, mas em Cristo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Ela saiu do carro, ele não viu como é que ela saiu do carro, porque de um pulo, de um salto, ela saiu do carro, né? E começou a pular no acostamento como se a terra estivesse pegando fogo. Começou a gritar, com a criança no colo, gritando e pulando aquela mulher ali. Ele pegou o carro e foi embora, né? Então, com aquilo, né, pensamos na época do seu testemunho sobre essa questão da territorialidade. Veja o que ela diz: eu sou a bruxa deste lugar ou desta região. Percebe? Então, é claro que experiências, aí todos nós aprendemos no seminário, na faculdade de teologia, experiências não podem sustentar uma doutrina, mas elas podem ilustrar muito acerca, principalmente desse campo que nós tratamos, que é um campo sobrenatural. À luz do texto que nós lemos aqui de Daniel, né, percebemos que tem uma indicação. Será que realmente não existem regiões onde determinados espíritos malignos estejam ali fazendo o seu domínio, né? O próprio demônio, como nós falamos, o próprio Satanás, ele é chamado de o príncipe deste século, ou desta era, ou deste mundo, né? E ele mesmo disse, quando ele se apresentou a Jesus, Satanás, né, na tentação, ele mostrou todos os reinos do mundo. E ele disse que todos eles eram dele.
né? E que se Jesus se prostrasse diante dele em atitude de adoração, ele daria a glória de todos esses reinos para Jesus. E Jesus não disse, não, esses reinos não são os seus. Ele só falou, ao Senhor teu Deus adorarás. Percebe? Então, agora, partindo daqui, vamos para o Novo Testamento, para o texto que eu falei que ia apresentar a vocês. Então, vamos lá em Marcos. Nós estamos em Marcos, capítulo 10. Estava aqui. Capítulo 10. Tem a primeira multiplicação, a mulher, cura de um surdo mudo. Estou vendo aqui, certo? Espera um pouquinho, gente, que a coisa aqui hoje tá demais, viu? Acho que essa gripe aqui afetou minha cabeça. Desculpa, gente. Marcos, capítulo 5. 10 é adiante depois. Marcos, capítulo 5. Tá? No capítulo 4, Jesus já havia vencido a tempestade, né? Então vocês vão se lembrar, vamos ler um pouquinho. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, capítulo 4, versículo 35. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. A ideia na língua original é que ele estaria roncando, de tão cansado que estava, fisicamente. Então, presta atenção. Por isso que ele não acordava. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, como se ele estivesse falando a um ser pessoal, tá? Não é o mar, não são os ventos, mas é como se ele estivesse repreendendo um ser pessoal, porque ele está dizendo, aquiete-se e acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso aqui é o que acontece antes do encontro, né, com o endemoniado Gerazeno Gadareno. Tá? Agora nós vamos ler esse texto, vamos interpretar esse texto à luz de batalha espiritual. Tá? Então, existem comentaristas que dizem assim, que Satanás quis matar Jesus e os seus discípulos no meio do mar da Galileia. Por isso, né, veio aquela tempestade. Tá? E é por isso que Jesus se utilizou dessas expressões, aquiete-se e acalme-se. Principalmente, né, o que Marcos registra, repreendeu o vento e o mar. Como é que você vai repreender o vento e o mar? Se eles não têm ouvidos, se eles não têm inteligência, se eles não têm consciência. Então aqui, alguns comentaristas dizem que Jesus já havia enfrentado o primeiro ataque de Satanás para tirar-lhe a vida e a vida dos seus discípulos. Quando ele chega à margem, agora capítulo 5, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Situação infeliz desse homem, né? Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo,
Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, e aqui é uma questão interessante, porque somente aqui você encontra Jesus perguntando isso. Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Percebem? Que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando na colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. E ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos enlouqueceu, né? Porque os demônios tomaram posse dos seus corpos. A manada enlouqueceu, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ao invés de ficarem felizes, ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo que havia acontecido ao endemoninhado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que ficasse, não, que saísse do território deles. Olha que estranho, né? Houve uma grande libertação. Mas os gerazenos, que eram pagãos, por que a gente fala que eles eram pagãos? Porque eles criavam porcos. O judeu não cria porco, porque o porco é um animal imundo para o judeu. Então eles eram o quê? Gentios, eram pagãos. Então eles viram toda aquela situação daquele homem que antes havia sido atormentado por uma legião de demônios, ali estava assentado direitinho, bonitinho, conversando como um ser humano normal, e viram que os porcos haviam sido lançados no mar, eles ficaram com medo e mandaram Jesus ir embora. Tá? Mas aqui se registra, né, uma batalha espiritual, no mínimo, interessante. Primeiro, por quê? Como eu disse, em nenhum outro lugar Jesus faz essa pergunta, qual é o seu nome? Ele faz essa pergunta para mostrar àqueles que estavam ao seu lado, principalmente os discípulos, o tamanho do poder de Deus na libertação daqueles que estão escravizados pelo demônio. Tá? Porque quando ele pergunta o nome do demônio, o demônio diz legião. Uma legião romana era composta de, no mínimo, ou pelo menos, 2.000 soldados, de 2.000 a 8.000 soldados. Significa que, ao dizer nós somos legião, como ele diz aqui, porque somos muitos, não significa que tinha literalmente 2.000 demônios, mas eram muitos demônios. Muitos demônios. Por isso que aquele homem tinha aquela força extraordinária. Ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia acorrentá-lo, porque ele estava possuído por muitos demônios. E também, obviamente, não tinha paz. Ele tinha que viver no meio do cemitério, sepulcros. Era viver no meio do cemitério. Ninguém conseguia se aproximar dele. E nem ele conseguia se aproximar de ninguém. Você consegue imaginar a cena aterrorizante de um homem assim, atormentado, como ele era atormentado, ir ao encontro. Imagine você, né, tá lá e vê alguém nesse estado ao seu encontro. O que você sentiria? Né? Jesus, então, quando ele chega ali e vai na direção da terra dos Gerazenos, né, esse homem vê ao seu encontro, ou seja, dentro da batalha espiritual, tá, gente? Vocês viram ali que Satanás tentou matar Jesus no meio do mar. Não conseguiu. Quando Jesus chega na praia, ele manda uma legião. Uma legião, né, para atacar Jesus. Para atacar ele e os discípulos. Então não deu certo no mar, e agora na terra ele manda uma legião. Só que quando se depara, ele não vai se deparar com um homem. Ele não vai se deparar com um profeta.
Ele não vai se deparar com um sacerdote, ele vai se deparar com o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Por isso que quando ele se aproxima, ele já se prostra, né? Pedindo para que não o atormentasse. E em especial, que não o mandasse sair daquela região, versículo de número 10. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Esta informação é conectada com a informação que nós temos em Daniel, que nós acabamos de ler. Tá? Por que eles não queriam sair daquela região? Porque aquela região era do seu domínio. Vejam os versículos anteriores. Eles dominavam aquela região pelo medo, né, através daquele homem. Né? Ninguém conseguia dominar aquele homem, era forte o suficiente para dominar aquele homem. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra, ou seja, marcando o território. Esse território é meu, percebe? Esse território é meu. Né? E quando Jesus aparece, então eles entendem que eles vão ser expulsos. Percebe? Só que eles vão ser expulsos e eles... aquela ideia, assim... um pastor deu a seguinte ilustração que achei muito interessante. Voltando para o nosso século aqui. Você se lembra quando o Iraque invadiu o Kuwait, né? Então eles invadiram, né? E quando as forças da coligação, né, ocidental começaram a dar uma surra em Saddam Hussein, o que eles fizeram? Eles foram se retirando do Kuwait, mas destruindo todas as refinarias, todo lugar onde eles armazenavam petróleo. Eles foram fazendo com que houvesse destruição. Eles estavam se retirando, mas eles estavam destruindo tudo. Eles não deixaram, entre aspas, aquilo barato. Conforme eles iam fugindo, se retirando, eles foram queimando os poços de petróleo, as refinarias, etc., para dar prejuízo. Essa ideia está aqui também. Por quê? Qual era a economia que sustentava ali, pelo menos parte daquela aldeia? A criação de porcos. Tá? Então, ora, vamos ter que sair? Então, vamos sair dando o maior prejuízo possível. Tá? Então, dominaram aqueles porcos, os porcos enlouqueceram pela presença deles e se precipitaram no mar. Tá? Pastor, causando... Sim. O Douglas Sim? quer fazer uma pergunta. Tá bom. Abre pro Douglas. Pode falar, Douglas. Só o áudio, Douglas. Aí. Oi. Pastor, uma dúvida assim, se reportando daquela época para a época moderna, né? Que a gente vê ainda tanta maldade, tantas pessoas realmente más mesmo, né? Pessoas que tinham vida do próprio filho, de pessoas queridas, enfim. Não estou falando do ladrão, mas sim do assassino, pessoas realmente más. Isso seria ainda uma continuação, uma manifestação de anjos caídos ou não? Teria uma explicação meio lógica para isso ou não, pastor Kendi? Para esse instinto assassino do ser humano, você está falando? Sim, se é realmente a alma, o espírito da pessoa que é assim mesmo, ou é a manifestação de anjos caídos na pessoa. Ah, entendi. Bom, em primeiro lugar, nós temos que voltar para Gênesis capítulo 3, quando nós vimos a queda do homem. Quando o homem ele peca, ele cede à tentação, né? Ele agora é dominado pelo pecado. Tá? O pecado tem essa força nele. Não é um ser angelical, não é um ser espiritual. É o próprio homem que se rebelou contra Deus e acabou, então, assumindo as consequências da sua rebelião contra Deus. Tá? Então, a nossa natureza, como diz a própria palavra de Deus, a natureza é pecaminosa, sempre voltada para o mal. Tá? Você tem como exemplo, no capítulo 4 de Gênesis, o assassinato de Abel pelo seu próprio irmão Caim. Você não vê ali uma influência do querubim, da serpente sobre Caim. Caim revela ali as
consequências da natureza pecaminosa, os atos da natureza pecaminosa. Então, o primeiro homicídio, né, que envolveu irmãos de sangue, surge no contexto imediato da queda, da expulsão de Adão e Eva. Aí, você vai verificar que começa a existir esse medo do assassinato, porque a Caim vai dizer assim, olha, quando Deus chega para ele e fala, cadê seu irmão? Né, eu sou, por acaso, guarda do meu irmão, tal. Olha, o sangue dele está clamando sobre a terra. Aí ele fica desesperado, fala, Senhor, o que eu faço? Tal? Eu não quero que ninguém se vingue, nem cometa o que eu cometi contra mim. Né? E aí Deus coloca uma marca em Caim para que ninguém fizesse o mesmo. Mas os descendentes de Caim não vão ter esse temor. Se você continuar a leitura em Gênesis capítulo 4, né, depois que Caim mata Abel, né, ele vai ter um filho, os descendentes de Caim. Versículo 17. 4:17. Caim teve relações com sua mulher, que obviamente era uma das suas irmãs, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque, portanto, é descendente de Caim. Lameque tomou 2 mulheres. Vejam, é o primeiro caso de bigamia. As coisas começam a ir para baixo. Decadência moral. Então, é o primeiro caso de bigamia. Uma chamava-se Ada e outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que era o pai de todos que faziam ou que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Armas. Começa aí a confecção de armas. Tá? Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque, descendente de Caim, às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O que ele quis dizer com isso? Que agora não precisava ter nenhum motivo mais importante para matar. Matar tornou-se banal. Percebe? Não temos aqui nenhum envolvimento de anjos caídos, da serpente ao lado de Lameque, dizendo mate, mate, que você vai ser igual a Deus. Não temos isso. É simplesmente a manifestação da natureza pecaminosa do homem, que vai ladeira abaixo de tal maneira que Deus tem que recomeçar. Quando ocorre o dilúvio, é porque chegou num estágio que não dava mais, não tinha mais como continuar com a criação. Por isso que ele começa tudo de novo com Noé e sua família. Então, revela o quê, Douglas? Que não precisamos de um anjo, de um anjo caído para instigar-nos a fazer o mal. O mal já está na natureza pecaminosa. Já é uma porta aberta. O Satanás só vai se aproveitar daquilo que de mal já existe no ser humano. Tá? É isso que ele vai fazer. Então, não, eu matei minha mulher porque eu ouvi uma voz, tal, isso aí, na maioria das vezes, poderia dizer até 99% das vezes, né, é porque ele já era mau e simplesmente só recebeu aquele empurrãozinho de Satanás para cumprir. Tá? Ok. Então, voltando ao nosso texto de Marcos, né? De Marcos capítulo 5, que também você vai encontrar em Mateus 8 e Lucas 8, tá? Então, houve essa questão da territorialidade. Não nos mande para outra região. Por quê? Por que não pode mandar para outra região? Porque ali eles já tinham domínio. Ali já estavam, entre aspas, acostumados a manifestar a sua influência. Tá? Agora, dentro desse mesmo texto de Marcos capítulo 5, aproveitando que alguns já fizeram algumas perguntas, né, e eu quero já aproveitar para responder. Bom, o que acontecia com o possesso?
né? Então aqui você vai encontrar que o Gerazeno, aliás, até bom nós colocarmos que há um outro texto, o de Mateus, Mateus capítulo 8, que é um texto que traz a mesma história, né? Capítulo 8, versículos de número 28. Aqui ele traz 2 endemoniados. Ora, era um ou era 2? Ou eram 2? Vocês vão perceber que é a mesma história, só que em Mateus você encontra 2. Em Marcos se fala 1. Como é que nós podemos conciliar isso? Tá? Em primeiro lugar, né, Marcos é mais antigo do que Mateus, ou seja, o Evangelho de Marcos surgiu primeiro do que de Mateus. Tá? Em segundo lugar, como nós podemos conciliar isso? Eram verdadeiramente 2 endemoniados, 2, mas apenas um se destacou na sua fala com Jesus. Tá? Então, o evangelista Marcos ele vai destacar apenas o papel daquele que foi realmente o que trouxe a palavra, o que pediu, etc. Mateus vai registrar os 2, só que o segundo era um coadjuvante. O segundo era um acompanhante de demônio, vamos assim dizer. Tá? Então, é assim que nós vamos conciliar. Então, quando alguém pergunta, mas Mateus fala que eram 2 e o outro fala que é 1. Então, eram 2 mesmo, só que um se destacou. Tá? Marcos vai se preocupar com aquele que se destacou. E Mateus vai dizer, eram 2, mas um é que vai ser o porta-voz dos 2. Tá bom? Só para isso é uma das dificuldades bíblicas que a gente trata no seminário para poder explicar, né, para quem está fazendo as comparações entre os evangelhos. Então, nesse relato de Mateus fala de 2, de Marcos fala 1. Mas aqui, voltando para o endemoniado aqui de Marcos 5. Então, veja só. Ele era atormentado, ele era escravo da legião, do demônio, né? Ele era uma pessoa sozinha, isolada, solitária, ninguém podia conviver com ele. Ele era uma pessoa rejeitada, alienada, e aí nós podíamos seguir adiante. Essas são as características de alguém que é possuído pelo diabo. Tá? Todas as pessoas que são possuídas pelo diabo trazem algumas dessas características, se não todas, algumas dessas características. Tá? Somente hoje, né, nós entendemos que também os problemas emocionais que nós temos, né, as dificuldades da nossa vida podem contribuir para abrir porta, e eu estou falando não de crentes, porque eu quero antecipar aqui também, o crente não pode ser possuído pelo diabo. Crente, tá? De verdade, tá? Há crentes e crentes, né? O crente, aquele que se entregou realmente a Cristo Jesus, que foi lavado pelo sangue de Jesus, que é templo do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Esse jamais será possuído pelo diabo. Agora, existem aqueles que são, entre aspas, crentes nominais, ok? Estão na igreja porque entendem que precisam de uma religião, por exemplo. Né? Estão na igreja porque isso confere algum tipo de posição social. As pessoas vão te respeitar mais se você disser que você vai à igreja aos domingos. Isso acontecia muito no século XIX. Havia muitos crentes nominais. Dentro dos seus corações eram ateus. Mas na aparência eles queriam mostrar uma piedade para serem aceitos na sociedade. Tá? Então, isso é muito possível acontecer dentro da igreja, né? De repente você olha ali, né? Eu estou citando mais a Elza aqui, porque a gente conhece mais, né, Elza? A gente já viu, né, casos assim que, como é que pode? Como é que fulano, beltrano, tal, né? Então, né? Porque, na verdade, não era convertido. Tá? Porque a conversão nos leva à garantia de que somos selados pelo Espírito de Deus. O sangue de Jesus está sobre nós. Então não há essa possibilidade para o crente. Né? Mas ocorre que hoje nós temos o avanço, né, da tecnologia, do saber, da ciência.
E a gente sabe que existem problemas emocionais mesmo entre os crentes, né? Mesmo entre os crentes de verdade, né? E que algumas vezes aí nós vamos entrar naquela questão daqueles que estão na outra ponta, que tudo é demônio, tudo é tal, 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 vão dizer, né? Esses vão afirmar que problemas emocionais, transtornos emocionais em crentes também significam possessão, tá? Nós somos contra isso. Em primeiro lugar, por conta do que acabei de dizer. O crente de verdade jamais será possuído por Satanás. Mas enfrentamos transtornos emocionais. Por exemplo, quando Elias, o grande profeta Elias, venceu os 800 profetas ali de Baal, né? Vocês se lembram muito bem, está lá em Reis, né? Ele venceu ali, quer dizer, Deus venceu, né? Mas ele foi representante de Deus. Ele achava que ia ter uma reforma sensacional em Israel, né? Mas aí a rainha, a Jezabel, o nome até soa, né? A Jezabel mandou um recadinho para ele, né? Ele havia acabado de vencer um grande duelo. Vocês imaginem. Ela só mandou um recadinho para ele, né? O que você fez com os meus profetas, eu te juro, eu vou fazer com você. Rapaz, ele não teve dúvidas. Ele correu que nem um doido, fugindo daquela ameaça. Desesperado. Correu. Medo. Ele era crente? Crente, com certeza, né? Foi provado ali, né? No Monte Carmelo. Crente, homem de Deus, profeta. Mas aquela mulher só deu esse recadinho, ele, ó, pernas para que te quero. Correu. Chegou no meio do deserto, cansado, né? Viu ali uma árvore ali, encostou naquela árvore ali e disse, ó, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém. Tira a minha vida. Quero morrer. Sinais, evidências de alguém que estava entrando em depressão. Crente. Profeta de Deus. Não é? Profeta de Deus. Homem que venceu o duelo lá no Monte Carmelo. Que fez todo Israel naquele Monte Carmelo dizer, só o Senhor é Deus. E agora estava ali, debaixo de uma árvore, pedindo que Deus tirasse a vida dele. Você imaginou? E você imaginou se Deus respondesse todas essas nossas orações? Estávamos perdidos, né? Ele fez essa oração e dormiu, né? Aí, de repente, no meio do sono dele, alguém bate nele nas costas dele, ele acorda, tem um anjo padeiro, né? Cozinheiro, masterchef, né? Ele tinha feito ali pães para Elias, e tinha lá uma botija de água. Um pastor muito conhecido meu, né, o Paulo vai se lembrar, do Moacir Jordão, ele disse o seguinte, tudo que um depressivo precisa é de hidratação e de carboidrato. Olha que Deus providenciou através daquele masterchef angelical. Carboidrato, pão e água. Aí ele comeu, bebeu, né? E o que ele fez? Voltou a dormir. Percebe? Outra indicação de que ele estava realmente naquele processo de depressão mesmo, né? Porque o depressivo vai procurar o quê? O sono é uma forma de morte. Tá certo? Uma forma de morte, de morrer, né? Eu durmo, me desligo da vida, etc. Né? Se Deus vai me matar ou não durante o sono, não sei, mas eu quero, entre aspas, morrer. Ele volta a dormir. Aí o anjo bate de novo nele, ó, levanta, porque você tem muita coisa para fazer ainda. Aí ele se levanta, segue uma estrada inteira, chega no local onde é chamado Monte de Deus, né? E ele vai aonde? No fundo de uma caverna. Você quer mais evidências do que estas? Ele vai no fundo de uma caverna. Ele tinha acabado de comer uma comida angelical. Ele sim podia dizer, eu comi o pão de anjos, porque realmente tinha sido. Eu bebi a água de anjos, porque realmente tinha sido. Mas o que ele vai fazer? Ele vai para o fundo de uma caverna, onde ele vai ter comunhão com quem?
com barata, lagartixa, com aranha, com insetos, menos com gente. Vocês estão percebendo? Então, Elias é um caso clássico de um crente que está enfrentando uma situação onde ele foi, literalmente, para o fundo da caverna. É por isso que Deus vai se manifestar a ele, né, da maneira como ele se manifesta, pouco a pouco. Né, pouco a pouco. Elias, o que você está fazendo? Deus vai até a porta da caverna. Elias, o que você está fazendo aqui? Ah, Senhor, né, mataram todos os profetas de Israel e só eu sobrei. Ele estava dizendo para Deus, você não está cuidando do seu povo, não está cuidando de mim, então eu estou cuidando de mim mesmo. Eu estou prestando atenção em mim. O Senhor não está prestando atenção. Eu sou o único que sobrei. Estou sendo tratado assim. Então deixa eu ficar no fundo da caverna. Então, as manifestações de Deus para tirá-lo da caverna chamam muita atenção. Porque tem um terremoto, né? Tem um vento que, né, passa de uma forma estrondosa. E tem o quê? Fogo. Porque o fogo se manifesta ali na entrada da caverna de Elias. Para ele se lembrar do que ocorreu no Monte Carmelo. Vocês lembram do desafio? Tinha que ter 2 altares, 2 animais mortos, né? E o fogo teria que ser concedido pela divindade que estava sendo, a qual estava sendo oferecido o sacrifício. E os profetas de Baal, de manhã até o meio-dia, e por horas, ficaram clamando a Baal que mandasse esse fogo. E é claro, não veio. Quando chegou a vez de Elias, muito ironicamente, Elias vai falar, escuta, acho que ele foi viajar. Será que seu Deus não está dormindo, não? Grita mais alto. Quem sabe está surdo, né? E quando chega a vez dele, ele diz o seguinte, gente, tá muito fácil. Vamos fazer o seguinte, joga água em cima do meu sacrifício. Pode jogar água. Joga. 1, 2, 3, jogou água. Encheu de água ali. E quando ele faz uma única oração, desce fogo do céu e consome tudo, inclusive a água que transbordava no altar. Então é significativo que lá, no momento em que Deus se manifesta, Elias também se manifesta com fogo. É para lembrar ele, Elias, olha, eu sou o Deus que se manifestou a você lá no Monte Carmelo. O que significa, irmãos e irmãs? Primeiro, o crente pode passar por esses transtornos emocionais. Sim. Pode passar por depressão? Pode. Mas Deus nunca o abandona. Pode estar no fundo da caverna. Pode estar pedindo a morte. Deus nunca o abandona. Se necessário for, manda até um Masterchef angelical para atender, né? Então, é essa a informação que a gente tem que colocar em primeiro lugar para falarmos a respeito de uma coisa que tem trazido muito prejuízo para a saúde emocional e espiritual dos crentes da igreja. Quando se fala que se um crente passa por depressão ou outro tipo de transtorno mental ou emocional, se diz que ele está possesso ou está possuído e que precisa de libertação. Não, de modo algum. Somos seres humanos com limitações, né? Podemos pegar doenças, gripe, coronavírus, podemos. Porque somos seres humanos, tá certo? Nós padecemos dores também. Nós não somos super-homens, né? Nós saramos de uma gripe e pedimos a Deus que nos sare de uma enfermidade e tal, mas isso não significa que eu vou ser são para o resto da minha vida. Até porque eu vou ter que morrer, não é? Ninguém é imortal aqui na Terra. Só seremos na presença de Deus. Então vejam só, o que eu quero colocar aqui, né? Transtornos emocionais, transtornos mentais, vamos assim dizer, né? Também podem fazer parte da nossa vida, porque nós somos seres humanos. Mas isso não significa que estamos sendo possuídos por um demônio. Isso tem trazido prejuízo no sentido que pessoas muito sinceras na sua fé, né, têm perdido a esperança, têm julgado que perderam a sua salvação, quando na verdade era apenas uma questão de cuidados, apenas uma questão de cuidados pastorais, não no sentido de um pastor estar cuidando, cuidados pastorais no sentido da igreja, como família, estar estendendo as mãos com compreensão, amor, misericórdia, para cuidar do irmão ou da irmã que passa fases de fundo de caverna.
Então, é muito precipitado, muito imprudente, né, o que alguns fazem, né, quando querem expulsar demônio de alguém crente, né, crente que esteja passando por um momento de Elias, de fundo de caverna. Né? Se eu visse, por exemplo, um dos pregadores modernos, hoje você imagina, né, ele se encontrar com Elias ali, dormindo debaixo da árvore ali, ele fala assim, está repreendido o espírito de sono. Ele não está possuído por espírito maligno nenhum. Não. Nós vimos qual era a situação de Elias. Aí ele entra no fundo da caverna ali, ele aparece ali na porta da... Ele se atreve aí na frente de Deus, né, esse pregador, aparece na porta da caverna e fala, está repreendido o espírito da caverna. Ele não está possuído por espírito de caverna, coisa nenhuma. Ele está cansado. Está com medo. Ele não tem mais sentido, não está encontrando sentido para a vida dele. Mas Deus foi ao encontro dele. Foi o Senhor que foi ao encontro dele. Então nós temos que tomar muito cuidado. Né? Quando a gente lia, eu lembro o pastor, um dos meus alunos, daqui a pouco vem o nome dele, ele era pastor da Igreja Batista em Vila Prudente, aqui em São Paulo. E aí ele disse que um dos membros da sua igreja perdera a sua esposa, né, vítima de câncer. Uma jovem, muito jovem, né? E eles estavam no cemitério, depois que fizeram tudo que tinha que fazer, né? E o rapaz continuou ali ao lado da sepultura do corpo da sua esposa, chorando, né? Aí apareceu um desses pregadores desse outro lado, né? Aí ele chega para ele e pergunta, quem é que morreu aí? É a minha esposa. Ah, poxa vida, ela morreu do quê? Um câncer fatal, então esse câncer acabou tirando a vida dela. Aí ele falou assim, ela não morreu por causa do câncer. Eu falei, não? Como assim? Ela morreu por causa da sua falta de fé. Esse rapaz, né, era 2 vezes o tamanho desse pregador. Então você imagina assim, né, alguém do porte do Paulo aí, né, pega ali, né, pega aquele evangelista pelo pescoço, literalmente, levanta ele e diz assim, já que eu tenho a fé errada e você tem a fé certa, você vai orar agora e vai pedir para Deus ressuscitá-la. Se Deus não ressuscitar, quem vai morrer agora é você. Perceberam? Então, esse é o perigo de muitas vezes nós encontrarmos gente que, sem sabedoria nenhuma, chega, você está possuído pelo espírito, não sei das quantas, você está não sei o quê. Gente, isso é imprudência, é tolice, é ignorância. Você não conhece a história da pessoa. Né? Para nós chegarmos a uma conclusão, já que a pessoa está possuída ou não, nós temos que conhecer a história. Tá? E crente não é possuído. Crente pode ser oprimido. Então nós temos opressão e possessão. Possessão só para incrédulo. Tá? Para quem não é crente. Agora, opressão existe. Claro que existe. Né? O inimigo não pode possuir as nossas vidas, não pode possuir a nossa mente, não pode possuir a nossa alma, então ele vai perturbar a nossa vida de outras maneiras. Vai se aproveitar, né, dos momentos das nossas fraquezas, e todos nós temos, e a partir dessas fraquezas, ele faz então o seu papel. Tá? Essas fraquezas são como uma espécie de cunha para ele. Sabe aquela peça de madeira que você coloca para abrir, né? Na antiguidade, né? Para eles quebrarem pedras, né? Então eles colocavam uma cunha, um pedaço de madeira, né? Afiado, né? E numa das frestas da rocha, e a partir do momento que eles encaixavam na fresta da rocha, eles então começavam a martelar a ponto que a rocha então se rompia da forma como eles queriam. Então, as nossas fraquezas, as nossas brechas, né, são alvo da cunha de Satanás. Então, quando a gente tem uma frestinha, ele coloca ali
E ele vai martelando até quebrar a nossa vida. Tá? Então, nós crentes, somos então perseguidos por ele, e ele alcança os seus objetivos, nunca nos possuindo, mas alcança seu objetivo de nos prejudicar, né? Através, então, da opressão. Por isso que Paulo, agora nós vamos lá em Efésios capítulo 6, que vocês conhecem muito bem, Paulo está preso, é prisioneiro, Paulo está olhando para um soldado, para um legionário, e ele imagina, então, que há uma guerra espiritual. Tá? Ele imagina, então, que a nossa batalha, né, e é uma verdade, não é contra as coisas materiais deste mundo, não é contra, né, o outro ser humano, o inimigo que é outro ser humano. A nossa batalha transcende isso. Então vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10 e seguintes. Finalmente, né, depois que ele considera tudo aquilo que de prático ele coloca na sua carta aos Efésios, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A nossa fortaleza, portanto, é no Senhor. Vistam toda a armadura de Deus. Ele está olhando para o legionário romano. Para poderem ficar firmes contra as ciladas. Ciladas do diabo significa o quê? Que ele fica aguardando a gente nas esquinas, né, nos buracos da nossa estrada, para poder fazer com que a gente caia nas suas armadilhas. Tá? Ou seja, ele não ataca diretamente. Então ele vai fazendo as armadilhas. Pois a nossa luta não é contra seres humanos ou contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, lugar, uma dimensão que nós não enxergamos, mas que é muito real. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, feita por Deus e da parte de Deus, para que possam resistir no dia mau. Resistência no dia mau. Tá? E permanecer inabaláveis, em outras palavras, de pé, depois de terem feito tudo. Tudo o quê? Tudo que conforme a vontade de Deus. Todas as orientações que ele já deu. Assim mantenham-se firmes, mais uma vez, cingindo-se com o cinto da verdade. Né? Cingir-se com o cinto, imagine você pegar uma calça, né? Com a cintura muito larga, você tem que usar essa calça, então você compra um cinto. O cinto vai ajustar essa calça ao seu corpo, vai manter você vestido. Então, o que ele está dizendo aqui? O cinto da verdade vai nos manter em pé, vestidos com a verdade, vestidos na verdade e com a verdade. Percebe? Então, ele fala assim, cingindo-se com o cinto da verdade, que vai nos manter vestidos, vai nos manter preparados, vestido a couraça da justiça. A couraça pega aonde? Protege o quê? O coração. A couraça está no peito. Né? Couraça do quê? Da justiça, do que é certo segundo a vontade de Deus. Estamos falando de batalha espiritual aqui, de guerra espiritual aqui. Então, se nós temos que enfrentar o inimigo de nossas almas, que seja com o cinto da verdade, porque ele é o pai da mentira. Jesus ensinou isso. Né? E com a couraça da justiça, ou seja, a justiça de Deus. É Deus quem determina o que é certo, o que é errado. O que é verdadeiro, o que é falso. É Ele, o que é justo, o que é injusto. Não é o meu achismo. Né? Hoje, às vezes você depara com pessoas que dizem, eu acredito na Bíblia, tal, mas eu não acredito em tudo que ela diz. Pronto. Já há alguém que não tem essa couraça, com toda certeza. Nem usa o cinto da verdade. Né? Quando se usa a couraça da justiça para proteger os nossos corações, as nossas emoções, né? A gente é muito levado por emoção. Né? A gente acaba deturpando o que é justo, o que é certo, o que é correto por causa das emoções. Por exemplo, a questão hoje do amor homoafetivo. Eu não posso nem mais falar de homossexualismo, porque senão posso ser condenado por ser preconceituoso. Se falar
toda palavra que termina com sufixo ismo dá ideia do quê? De doença, né? Então, eu não posso mais falar de homossexualismo. Posso falar de homossexualidade. Mas mesmo falando de homossexualidade, eu também posso incorrer em algum erro. Então, o politicamente correto hoje é homoafetividade. Que bonito, né? Homoafetividade. Então, certas pessoas, né? A gente até entende, né? Dentro da nossa igreja, mas olha que bonito, pelo menos eles se amam, pelo menos eles se cuidam. Adotar uma criança, né? Casal homoafetivo hoje procura adotar criança. Aliás, uma coisa interessante, casais heterossexuais não querem um casamento, mas casais homoafetivos querem um casamento. Casais heterossexuais não buscam, né, criar, né, uma prole, etc, etc, mas casais homoafetivos vão atrás disso. É uma coisa muito interessante. Então, mediante essas observações, alguns dizem assim, mas eles se amam, o amor, Deus é amor. Deus é amor. O importante é que eles se amam. Né? O importante é que eles estão aí promovendo o amor. É um caso de amor. Isso é ser levado pelas paixões. Porque se você tiver a couraça da justiça, você vai entender que à luz das Escrituras, Deus já determinou o que é certo, o que é errado, o que é virtude e o que é pecado. E certamente essa opção não faz parte da vontade de Deus. Por mais que as duas pessoas, os dois homens ou as duas mulheres, sejam as pessoas boníssimas. E eu conheço gente assim. Gente boníssima, muito melhor do que certas pessoas. Mas mesmo assim, eles estão vivendo contra a vontade de Deus. A couraça da justiça e o cinto da verdade nos fazem ter uma posição segura na batalha espiritual. Mas ele não continua, não termina por aí, né? Ele diz aqui, e tendo os pés calçados com a versículo 15, com a prontidão do evangelho da paz. Né? Então, mesmo numa batalha espiritual, o que nós temos que estar preparados, e aqui ele diz que está falando sobre calçados, né? Significa que nós não vamos ficar parados. A ideia é de andar, de caminhar, de correr até para levar o evangelho e o evangelho da paz. Tá? Então vejam só, a armadura diz respeito à verdade, à justiça e evangelho da paz. E a prontidão de levar o evangelho da paz. É isso que ele está colocando. Tendo, com a prontidão do evangelho da paz, além disso, além de tudo isso, que já era assim sensacional, usem o escudo da fé. Aqui começa, então, a questão do ataque muito objetivado pelo nosso inimigo de acabar com o nosso entendimento, com a nossa compreensão, com a nossa aceitação do evangelho. Porque o escudo é para proteger, sim. Né? Tínhamos dois tipos de escudos, né, na antiguidade. O broquel e o escudo. Né? Um era usado para correr pelo campo da batalha. Né? Então ele era usado ali, você já conhece aqueles escudos em que o soldado pega a sua espada, pega aquele escudo ali, ele pode correr pelo campo de batalha e está lutando. O outro não dava para fazer isso, porque ele era aquele que ficava parado, mas cobria todo o seu corpo. Tá? Então havia dois tipos de escudos. Aquele que você podia correr e aquele que você colocava diante de si para evitar, então, ataque de infantaria, ataque de flechas, etc. E tal, né? Deus é o nosso escudo e broquel. Né? Ele é o nossos dois escudos. Tá? Ele diz, o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Como ele não pode possuir o nosso corpo, como ele não pode possuir a mente de um crente, o que ele faz? Flechas. Flechas inflamadas. Né? Flechas para cravarem no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso entendimento, para queimar a nossa fé, para consumir a nossa fé. Então, o escudo da fé é exatamente para nos proteger. A fé em quem? Fé na fé? Não. Fé em Cristo Jesus.
Tá? Eu posso não ter uma explicação diante de situações que se apresentam diante de mim. Situações muito de libertação, né? Eu ficava assim, puxa, mas como é que... Pô, acabou de confessar que Jesus é Cristo e que Jesus é o Senhor e agora está caindo de novo, está possesso de novo, está possessa de novo. O que está acontecendo? Né? Posso não ter explicações para certas situações, mas eu tenho certeza de uma coisa: Jesus é o Senhor. Percebem? Isso faz parte do escudo da fé, principalmente na questão de batalhas espirituais. Né? E aqui ele vai continuar. Usem o capacete da salvação. Capacete protege o quê, gente? Aqui, a cabeça. Então, as setas vêm contra o nosso entendimento. Né? O capacete da salvação me protege dessas setas malignas, para que eu não desvie os meus passos dos caminhos do Senhor. Paulo está falando assim, a nossa guerra é espiritual. Então eu tenho que ter esse capacete que vai me salvar, capacete que vai me livrar dessas sugestões, tentações, pensamentos que vêm contra a nossa vontade, contra a vontade de Deus. Foi Martim Lutero que disse o seguinte, olha, é impossível você impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça. Mas você consegue impedir que ele construa um ninho na sua cabeça. Isso ele falou a respeito dos maus pensamentos. Tá? Os maus pensamentos vêm. Sejam da própria parte da nossa natureza pecaminosa, sejam por sugestões do inimigo, como lá em Gênesis capítulo 3, as tentações. Mas como é que eu vou me livrar disso? Capacete da salvação. Salvação de quem? De Cristo Jesus. Guerra espiritual envolve isso. Capacete que nos salva, né? Dessas sugestões e tentações. Escudo da fé contra as flechas inflamadas de Satanás. Couraça da justiça para entendermos o que é a vontade de Deus. Sempre cingidos ou preparados com a verdade, com o cinto da verdade, com os calçados preparados para anunciar o evangelho da paz na guerra espiritual. E aí ele continua. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, de todas as peças da armadura, a única peça de ataque é essa, a espada. Espada do Espírito, que ele diz que é a palavra de Deus. Então, se você se remeter ao período da tentação de Jesus ali, foi uma batalha espiritual, né? Jesus enfrentando Satanás, você se lembra como é que ele enfrentou o Satanás. Ele enfrentou o quê? Com pedrada? Com uma paulada? Não. Né? Às vezes a gente vê, né, em algumas situações até muito engraçadas, onde literalmente aquele que está exorcizando, vamos assim dizer, dá com a Bíblia na cabeça do coitado do possesso. Né? Já vi isso. Né? Pega a Bíblia e pá, pá, pá. Não é isso. Não é isso. A palavra de Deus é a espada no sentido de você sabê-la usar, ou saber usá-la da forma como Jesus usou na tentação no deserto. Vai fazer de tal maneira que o diabo não tem o que fazer a não ser o quê? Fugir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Pastor? Pela palavra de Deus. Sim? Só contar um breve testemunho. O pastor falou de dar bibliada na cabeça do endemoniado. Uma vez eu e o Daniel, nós íamos evangelizar onde era, Daniel, que a gente ia evangelizar lá no... Esqueci o nome, me fugiu a palavra. Rapidinho, gente, só para... Era num... esqueci. Enfim, não tem problema. Depois o Daniel fala onde foi. Aí eu fui para tocando, né? E tava fazendo louvor e de repente se manifestou um demônio lá e eu tava no canto com o violão. Eu tinha acabado de comprar um violão novinho.
Aí o Já demônio tô imaginando. O demônio veio assim pro meu lado. Eu segurei o violão e falei, se ele vir pro meu lado, eu vou dar uma violãozada. Aí o pastor daqui, o pastor da igreja onde a gente congregava, foi lá e expulsou o demônio, né? Mas é uma questão assim da situação, eu não consegui pensar direito, em vez de pensar nessa questão mais espiritual, né? Eu fui logo para a ignorância. Mas só para ilustrar essa passagem que o pastor está falando. É. André? Oi. Sim. Era o abrigo. Era um abrigo. Abrigo de idosos, os Abrigo. moradores de rua. Os moradores de rua. Acho que era toda segunda-feira, ou quinta, não lembro o dia, a gente ia evangelizar lá. Abrigo Então, moradores de rua. Amém. nós temos um amigo, quem me conhece sabe de quem eu estou falando, mas é pastor, tal, né? E na época, nós tínhamos a Vila Jack tinha uma congregação lá em São Bernardo do Campo, né? E teve um caso de possessão ali, né? Esse meu amigo, ele pegou e deu uma gravata no possesso. Pegou assim, né? Aí o diácono batia assim no ombro dele e falou: pastor, é para libertar ele, não é para matar ele. Que ele ficou tão indignado com a situação, né, que ele partiu para cima mesmo, para vias de fato, né? E ele falou: pastor, é para libertar ele, não é para matar ele. Não, né? Então tem esses casos aí. Bom, já estamos no encerramento dessa parte aqui. Tem muita coisa ainda para falar. O pastor Galileu pediu, então, para nós falarmos sobre o campo de atuação dos demônios, né? Se eles atuam nas redes sociais, por exemplo, nas séries e filmes, né? Netflix, e tem lá, o Lucifer também, né? E jogos de videogame. Nós podemos entrar isso com mais detalhes, né? No próximo encontro, né? Eu não sei se eu consegui responder as perguntas da sua esposa, André. Respondi? Joyce, é verdade. Joyce. É um tema interessante. Então. Joyce, você tá aí? Não sei se ela tá aí. Tá. Tô sim, tô ouvindo. Tá. Oi, Joyce. Você respondia as suas perguntas ou sim. você quer... Não, sim, perfeitamente. Okay. Agradeço. Muito obrigada. Muito bem. Então tá bom. Então é isso. Irmãos e irmãs, vocês estão convidados a participar de todos os nossos cursos, tá? Nós temos hoje umas 15 horas que nós colocamos para aqueles que foram batizados e aqueles que estão se preparando para o batismo, mas estamos lidando com temas teológicos também. Se quiser participar, 15 horas. Amanhã, né, às 15 horas, nós temos a nossa EBD. Nós vamos começar amanhã a primeira aula sobre métodos de estudo bíblico. E depois nós vamos passar para os temas da revista. Este curso de teologia, para quem está participando conosco, é gratuito, né? Você não tem mensalidade, não tem nada, mas nós abrimos esse curso para ajudar e fazer parceria com o Ministério do NENEX. O NENEX trabalha com capelania hospitalar através daquele, acho que você já viu, Doutores da Alegria. Ele também faz um trabalho muito parecido, ele se veste de palhaço, né? Ele já tem uma equipe, e eles vão ao hospital, e não somente nos hospitais, eles também atendem comunidades carentes. Então, se você quiser participar, né, ninguém vai cobrar mensalidade, não vai atrás de você, absolutamente, é do seu coração, tá? Se você puder, ok, se você não puder, ok também, tá tudo bem, tá bom? Você pode participar com uma oferta voluntária para esse ministério, tá? Abrimos esse curso aqui para fazer essa parceria com o Ministério do NENEX. O número da conta está na propaganda que nós mandamos para vocês. Se quiserem, já podem depositar diretamente na conta deles. Sim, Douglas. Eu estou vendo o Douglas, sim. Não, é isso que eu ia perguntar. Como faz para essa doação? Aí você falou, né? Isso. No próprio convite que eu mandei para vocês, eu mandei um banner, tá? E nesse banner tem o número da conta dele. Tá bom? Ok? Oi. Banner, por favor. Tem no site também. Tem no site. No Tem site da igreja. NENEX, tá? NENEX, tá? Então nós estamos ajudando ali. Quero dar boas-vindas àqueles que... Ô, Oswaldo aí.
Agora que eu tô vendo o Oswaldo. Ô, Oswaldo! O Oswaldo fez parte de muita batalha espiritual, viu, gente? Se quiser, ele que tem que dar aula aqui, viu? Ele que tem que dar aula. Estou acompanhando desde o começo, pastor. A gente já entrou em cada enrascada que só por Deus mesmo. Mas, sem dúvida. Obrigado por participar, Oswaldo. Aliás, eu vou pedir a você que possa orar, né? E deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem bate-papo aqui. O Márcio Fraga se retirou. Ok. Muito bem. Oswaldo, pode orar por nós. Quero agradecer a todos. A Meg, que entrou aqui no nosso grupo, lá dos Estados Unidos, né? Eu quero agradecer a todos que estão participando, Wilson, todos que estão participando. E o Oswaldo, então, vai orar por nós. Te agradeço por estar conosco aqui também, viu, Oswaldo? Obrigado, pastor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por tudo que foi falado. Estou acompanhando, Senhor, a cada passo que o pastor tem falado, tem dado esse estudo. Nós colocamos em Tuas mãos a vida de cada um e agradecemos, Pai, porque o Senhor tem mostrado, o Senhor tem feito mesmo em casa, o Senhor tem colocado nos nossos corações as bênçãos necessárias, Pai, para as nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor, e nós pedimos que o Senhor continue, Pai, em nome de Jesus, abençoando a vida do pastor Kenji, os demais irmãos que aí estão. Nós colocamos a vida de cada um em Tuas mãos, Pai. Abençoamos a todos, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Muito obrigado, Pai. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Para o pessoal que vai estar comigo às 15 horas. Até daqui a pouco.